Olá, educadores e educadoras, é com grande satisfação que estamos aqui no nosso segundo momento formativo e hoje nós estamos aqui com o tema Gestão Escolar Democrática, Participação e Cidadania na Construção da Escola Digna. É a professora Maria José Pires Barros Cardoso, do Departamento de Educação 2 da UFMA e também professora do mestrado em Educação. Hoje nós vamos estar analisando essas temáticas com dois objetivos principais. O primeiro é discutir o processo de gestão da escola na perspectiva da gestão democrática e na construção da escola digna. E o segundo, analisar a gestão democrática como um processo de participação baseado nas relações de cooperação e no partilhamento de poder. Então, esse momento é o momento em que nós vamos estar ampliando o nosso universo de conhecimento acerca dessa temática e fortalecendo o nosso entendimento nesse processo de eleição de gestores. Bom, retomando o vídeo anterior, em que a gente destacou os princípios da gestão democrática, a partir da LDB e da Constituição Federal, eu só vou retomar um pouco em relação ao LDB. O seu artigo 14 diz que a gestão democrática é um princípio que deve fundamentar a escola pública. Então, nesse sentido, qualquer escola que se quer fazer democrática mediante um processo ou de eleição ou um processo interno da escola, tem que se pautar nesse artigo da LDB, que é o artigo 14. Então, nesse sentido, o que a gente pode considerar? Os princípios da gestão democrática são o quê? A participação, a cultura democrática e o trabalho coletivo. Em relação à participação, é importante a gente retomar um aspecto que foi destacado no vídeo anterior, que a participação ela não é dada, ela é conquistada. Então, mesmo que os instrumentos legais, como a LDB, a Constituição, o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação, coloquem a participação como um dos elementos que podem contribuir com esse processo de gestão democrática, nós temos que deixar claro que essa participação ela tem que ser conquistada no dia a dia da escola. Não basta dizer que a escola é democrática, a escola vai ser democrática através de um decreto ou de um processo eletivo, ou então de um processo destacado a partir dos documentos normativos. Essa participação ela tem que ser conquistada no dia a dia, considerando os alunos, os membros da comunidade local, os profissionais da escola, as pessoas que estão naquele entorno contribuindo com a escola, que não são os profissionais diretamente da educação, aqueles que contribuem com a segurança, porque mesmo sendo profissionais que não estejam diretamente ligados ao que a gente chama de fazer educativo, ao processo pedagógico em si, eles também devem ser considerados na comunidade escolar e como membros que podem participar desse processo de gestão democrática. O outro princípio que a gente pode destacar é a autonomia. A autonomia também ela não é dada, ela é conquistada. E nós temos que, inclusive, ter cuidado com esse termo autonomia. Porque quando se diz que a escola tem que ter autonomia administrativa, pedagógica e financeira, essa autonomia ela tem que ser vista com cuidado. Porque quando se diz, olha, a escola tem sua autonomia pedagógica, então ela vai, de forma colaborativa ou participativa, construir seu projeto político-pedagógico. A escola tem que ter sua autonomia financeira. Mas até que ponto vai essa autonomia? A gente tem que ter o cuidado para que essa autonomia financeira não seja delegada para a escola a responsabilidade para ela arcar com suas despesas. Então, a gente não pode, nessa autonomia, tirar o papel do poder público, aí eu estou falando como um ente federativo, o Estado, a União, o Estado em si, os municípios, no sentido de que eles possam garantir essa dimensão financeira da escola, ou seja, essa infraestrutura que a escola necessita. Então, nesse sentido, a gente destaca que uma escola que tem essa autonomia financeira, no sentido dela deliberar coletivamente que recursos ela vai utilizar e como vai utilizar esses recursos, é diferente de se colocar para a escola a responsabilidade de buscar esses recursos por si só. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter no processo da gestão democrática. Quando se fala também do trabalho coletivo, nós temos que pensar esse coletivo no sentido de quê? No sentido de que as pessoas que fazem parte da escola, elas possam
trabalhar coletivamente no sentido de garantir esse processo pedagógico que a escola tem. Então, essa escola para a cidadania, essa escola que a gente chama de escola digna, tem que ser uma escola que considere os sujeitos que estão no interior dela. Quem são esses sujeitos? Principalmente os alunos, que é a razão de ser de cada escola. Então, uma escola democrática que se diz que vai preparar para a cidadania, tem que ver esses alunos como atores principais da escola, como os principais sujeitos da ação que a escola vai desenvolver, porque a finalidade da escola é o quê? É formar o aluno. E essa formação ela tem a dimensão cognitiva e ela tem a dimensão da cidadania. Então, a escola democrática, ou a escola digna, ela tem que ver esse aluno numa perspectiva de sujeito ativo, de sujeito que ele pode e deve participar ativamente do processo de gestão da escola. Tem que ver também o coletivo dos professores, porque embora a gente tenha os demais profissionais que fazem parte desse cotidiano da escola, os professores eles é que vão dar materialidade ao currículo da escola juntamente com o aluno. Então, o aluno e os professores, os alunos e os professores são os sujeitos que a gente deve considerar nesse processo dessa dimensão coletiva. E para que essa escola ela possa ser uma escola cidadã, uma escola digna, ela tem que primar primeiro pela questão da qualidade do ensino. Então, não se pode desconsiderar a questão da gestão democrática articulada à noção de qualidade. E essa qualidade que eu destaco não é a qualidade aferida nos exames, como Enem, Provinha Brasil, porque a gente tem, assim, às vezes, a necessidade de articular somente os indicadores dessas avaliações como indicadores de qualidade. A qualidade que eu falo é a qualidade social, aquela qualidade que prima pela educação, que prima pelo aluno como um sujeito como um todo, um sujeito que tem diversidades, que tem particularidades, que tem diversas dimensões que a escola pode e deve considerar no processo educativo. E quando a gente também destaca a questão da qualidade, não está se referindo somente à qualidade de resultados, mas o que faz parte dessa qualidade? Todo o contexto que a escola desenvolve no processo de aprendizagem do aluno. Então, nesse sentido, é importante a gente considerar essa aprendizagem numa dimensão ampla da formação dos conhecimentos, das atitudes, dos valores. Para que a gente possa desenvolver um currículo na escola, a gente precisa trabalhar coletivamente. Que aspectos ou que instrumentos e mecanismos as escolas poderiam utilizar para esse trabalho coletivo? Eu vou elencar aqui alguns e outros que a escola pode desenvolver no processo da sua gestão. Então, o que a gente poderia dizer? Eu acho que o principal elemento que vai contribuir para que essa escola, de fato, seja uma escola democrática é o projeto político-pedagógico, porque ele retrata a identidade da escola. É ele que define os rumos, os objetivos, as ações e as finalidades que a escola deve seguir. Então, se esse projeto político-pedagógico não for construído coletivamente, com a participação dos membros da comunidade escolar e até local, se for possível, então, consequentemente, a dimensão mais importante da escola, que é o pedagógico, ele não vai ser desenvolvido ou não vai ser desenvolvida de acordo com os princípios da gestão democrática. Porque o que comumente a gente conhece por pesquisa, por experiência. A escola tem um projeto político-pedagógico que foi feito de gabinete por uma ou duas pessoas que ninguém conhece, que não foi discutido coletivamente, que não passa por uma avaliação frequente. Então, se essa escola não tivesse projeto político-pedagógico construído coletivamente, com a participação de todos, e que ele deve passar constantemente por um processo de avaliação e de redimensionamento, então essa dimensão da gestão ela já vai ficar comprometida. O outro aspecto que hoje se coloca muito é a participação dos alunos. E como é que essa participação dos alunos pode ocorrer? Ela pode ocorrer, sobretudo, com os grêmios estudantis, que eu creio que seja um tema que ainda vai ser debatido de forma mais aprofundada. Mas, em 85, a gente teve uma lei que estabeleceu a importância e a necessidade que os alunos possam criar suas organizações estudantis
E o ECA, também aprovado em 1990, também determina que os alunos têm o direito de participar das organizações estudantis. Então, nesse sentido, o Grêmio Estudantil, ou Grêmio Escolar, ele vai ser também um instrumento que vai contribuir para esse trabalho coletivo e um instrumento que pode contribuir para uma gestão mais democrática. Porque aí o aluno ele vai se sentir sujeito, participante desse processo, mediante um exercício de prática de cidadania e de autoformação no sentido de quê? De garantir as condições de participação dele nesse processo. Então, uma escola que se quer digna, uma escola que quer a formação para a cidadania, ela não pode negar esse espaço para que os alunos possam se organizar enquanto entidade estudantil e, a partir daí, contribuir com a gestão da escola. O gestor ou os gestores, eles não podem ver os grêmios estudantis como ameaça, mas sim como um instrumento que pode contribuir com a gestão da escola. Porque muitas das vezes a gente pensa que o jovem não tem ideia, que o jovem não tem cabeça para definir o que quer, mas se você perguntar ao jovem o que ele quer, ele vai saber dizer qual é o tipo de escola que ele quer. Então, uma escola digna, uma escola com qualidade, ela deve, sobretudo, ouvir os seus alunos, saber o que eles querem da escola, o que eles esperam da escola e que sugestões eles têm e podem dar e como eles podem contribuir com a melhoria dessa escola. Então, é muito importante a gente considerar essa dimensão da participação do aluno no sentido da gestão democrática. O conselho escolar, ele não pode ser um instrumento apenas normativo. Então, ele tem que ser um instrumento propositivo, deliberativo, consultivo. E para que ele funcione nessas dimensões, ele não tem que se restringir somente àqueles aspectos ligados à questão financeira. Porque, na maioria das vezes, o que acontece? O conselho escolar só se reúne para deliberar o recurso que chega à escola. Chegou um recurso do FNDE. Então, vamos reunir o conselho para deliberar o que e como esse recurso pode ser gasto. Então, na verdade, o conselho escolar, ele é o principal instrumento de gestão da escola. Então, uma escola que se diz democrática, uma escola que se diz de construção para a cidadania, ela tem que colocar no seu planejamento o conselho escolar como principal instrumento de gestão. Porque é a partir dele que vão surgir todas as ações e tudo que a escola deve demandar em termos administrativos, pedagógicos e financeiros. Então, nesse sentido, o que a gente poderia dizer? O conselho escolar, inclusive, deveria ser o responsável pela condução da elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Porque ele, em tese, deveria ser um instrumento que iria conduzir todas as ações da escola em todas as suas dimensões, e não ser um instrumento apenas normativo e de deliberação para que o recurso que chega à escola possa ser gasto. Então, nesse sentido, o que a gente poderia destacar? Uma escola que tenha um projeto político-pedagógico ativo, um conselho escolar em pleno funcionamento e um grêmio estudantil que funcione, ela teria os elementos necessários para a construção de um trabalho coletivo. E o outro elemento também que eu destaco, que é de suma importância e que é um desafio para a gestão das escolas, é a participação da família. Então, a gente não pode considerar a gestão da escola sem observar e sem construir interações e relações entre a escola, a família e a comunidade. Eu acho que o grande desafio hoje de uma escola digna é trazer a comunidade e trazer a família para participar da gestão e para participar das atividades que a escola tem. Estudos, pesquisas, vídeos têm demonstrado que as escolas em que a comunidade participa, as escolas em que a família é mais presente, a qualidade do ensino é melhor, a gestão é melhor, a escola não é pichada, a violência diminui. Por quê? Porque a comunidade se sente parte da escola. A comunidade reconhece aquela escola como um bem público e não como serviço que o governo está oferecendo para a comunidade. Então, se a escola conseguir articular a comunidade,
e as ações delas envolver a comunidade, para além das datas comemorativas, como geralmente acontece, que a família só vai na escola para as datas comemorativas ou para as reuniões para receber a nota do aluno, a escola vai ter uma outra dimensão que pode caminhar para a gestão democrática. Outro elemento importante da gestão que eu poderia destacar é o planejamento. Então, uma escola que não tem planejamento é uma escola que ela não vai se desenvolver de forma democrática. Eu chamo tanto o planejamento do ponto de vista do projeto político-pedagógico, dos projetos que a escola desenvolve e também do planejamento pedagógico da escola. Então, a escola ela precisa criar uma cultura de planejamento e de um planejamento didático, um planejamento curricular, para além daquela reunião com os professores. Por que esse planejamento didático curricular não parte também de ouvir os alunos? Porque os alunos também eles podem dar sugestões do que eles querem aprender, de temas interessantes que eles possam desenvolver, inclusive nos projetos de pesquisas, nas feiras que eles desenvolvem, nas feiras culturais. Então, eu acho muito interessante que a escola também pense esse planejamento de forma mais ampla, não um planejamento restrito na área de conhecimento ou na disciplina de cada professor. Então, o papel do coordenador pedagógico nesse processo é fundamental, porque a escola democrática, a gente diz, tem o conselho escolar é o instrumento principal, mas o coordenador pedagógico e o gestor da escola são os profissionais que devem desenvolver esse processo, que devem dar força para que esse processo ele ocorra na escola. Então, é muito importante uma interação entre o coordenador pedagógico, os professores e o gestor ou a gestora da escola, para que, de fato, essa escola possa ter um planejamento coletivo, um planejamento que seja, de fato, discutido entre os pares, com a participação de todos. Nós sabemos que isso muitas vezes é difícil, porque, sobretudo no ensino médio, nós temos professores por disciplina, mas a gente poderia desenvolver um processo de planejamento por área de conhecimento. Nós temos agora assim, um evento, ou um movimento que ocorreu muito importante, muito significativo, que deve ser lembrado e tem que ser retomado pela SEDUC, que foi o Pacto Nacional pelo Ensino Médio. Então, ali, parece-me que começou a ser construído um processo de envolvimento e de planejamento coletivo e de comprometimento e, sobretudo, de sentimento de pertencimento. Porque a escola em que os professores, os profissionais, não se sentem parte eles não têm o compromisso assim, bem efetivo de desenvolver o processo pedagógico da escola. Então, eu considero que, aproveitando os elementos, os espaços e a prática que ocorreu mediante as ações do Pacto Nacional pelo Ensino Médio, a gente está a caminho da construção de uma escola mais democrática. A outra questão muito importante que a gente deve considerar, que eu já dei assim no início, mas eu vou retomar, que é a questão da vivência do aluno, ou das experiências e da participação do aluno. A gente sabe que hoje, sobretudo quem lida com o ensino médio, os jovens eles têm muitos conhecimentos, muitas informações. Então, a escola democrática, ela tem que ter articulações com as redes de comunicação, com a internet, com os blogs, né, com o WhatsApp, com o Facebook, e tem que aproveitar isso. Esse é um novo momento, é uma nova conjuntura. Sacristão fez um livro onde ele destaca: a escola tem que ouvir o aluno, tem que aproveitar esses momentos da comunicação, que hoje estão mais acelerados do que nas décadas passadas, e esquecer aquele perfil de aluno sentado numa cadeira, disciplinado, apenas pronto para cumprir ordens e direcionamentos que são dados pelos coordenadores e, sobretudo, pelos professores. O aluno de hoje é outro. O aluno de hoje é aquele que tem informação, que leva o celular para a sala de aula, que é conectado com as redes 24 horas. E, então, o aluno de hoje ele tem que ser considerado nessa dimensão. Então, uma escola democrática ela não pode desarticular a sua relação com a internet e com os meios de comunicação, sobretudo dos meios de comunicações que hoje os alunos têm acesso. Então, a escola ela tem que primar também por esse lado, ela tem que ter um bom laboratório de informática,
A questão da infraestrutura, que é outro aspecto que eu vou destacar no sentido da conclusão dessa fala, é que não se faz gestão democrática e não se faz um trabalho coletivo se a escola não tiver as condições necessárias. Porque não basta planejar, não basta ter um projeto político-pedagógico com ações a serem desenvolvidas, mas a escola precisa ter os recursos materiais, financeiros e humanos para que ela possa se desenvolver e para que ela possa cumprir a sua finalidade principal, que é a transmissão do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. E para fazer isso, o gestor ou a gestora ou a equipe gestora da escola ou o conselho escolar, que é o principal elemento de gestão dessa escola, ela tem que ter as condições necessárias. Nós podemos eleger o gestor mais democrático, eleger a pessoa mais capacitada para ser o gestor da escola. Mas se ela não tiver as condições necessárias para fazer um trabalho, consequentemente, ela vai ficar apenas na intenção de concretizar algo que não vai ser possível porque ela não vai ter as condições materiais. Então, gestão democrática se faz com a dimensão do administrativo, que são os profissionais, os recursos necessários para que a escola possa se desenvolver, se faz com a dimensão da infraestrutura, que são as condições materiais, físicas, equipamentos necessários para que a escola possa se desenvolver, e a dimensão pedagógica, que é a mais importante, que é a finalidade, que é o currículo que a escola vai desenvolver, ou seja, vai materializar a partir das diretrizes curriculares nacionais e estaduais, mas para que essa dimensão pedagógica, que é o fim da escola, para que ela seja desenvolvida, é necessário que as outras dimensões também contribuam com esse processo. E nós sabemos que ser democrático, construir um processo democrático não é fácil, é um processo com avanços e recuos, com idas e vindas. Nós temos que considerar dimensões dos valores de cada sujeito que está no interior dessa escola. Nós temos que considerar a diversidade de alunos com as suas diferenças culturais, religiosas, até esportivas, não é isso? Nós temos que considerar a complexidade de inter-relações que se estabelece no interior da escola, porque um outro desafio também são as relações interpessoais que se estabelecem no interior das instituições. Nós temos que ter essa capacidade de saber lidar com grupos diversos, com pessoas que têm interesses divergentes, que têm visões de mundo divergentes, que têm intenções divergentes. Nós temos que saber lidar com essa diversidade de pessoas que estão no interior das escolas. E nós temos também que saber lidar com os desafios que se colocam no sentido de contribuir para que essa gestão seja mais democrática. Então, não é fácil construir uma gestão democrática e construir uma escola digna. Eu sempre digo que na educação, o que a gente planta hoje, a gente só vai colher daqui a 5, 10 anos. Então, esse processo que se inicia hoje, talvez quem está hoje, nesse momento presente, nesse período histórico aqui, construindo essa história da construção de uma escola democrática, não vai ver os resultados, porque esse resultado é um resultado que se vai conquistando e vai aparecer depois de 5 ou 10 anos. Mas o mais importante de tudo isso é que a gente construa uma cultura democrática. E se nós conseguirmos construir uma cultura democrática e isso for colocado e disseminado no interior de cada escola, consequentemente, mesmo que mude a estrutura da secretaria, mesmo que mude de governo, nós vamos já ter essa cultura instituída e os próprios alunos, a comunidade escolar e a comunidade local, ela vai reivindicar e vai primar. Não, nós queremos uma escola democrática. A gente não quer voltar a uma escola em que o processo, por exemplo, de eleição de gestores, volte a ser indicado politicamente. Então, é um processo que a gente vai ter que construir no dia a dia, com idas e avanços. E a outra questão, para finalizar, que eu destaco, é a questão da formação. Então, a escola ela tem que ser um espaço de formação e de autoformação, sobretudo na questão da gestão democrática. Então, se nós temos um conselho escolar, nós temos que dar formação para esse conselho escolar, para que eles tenham os elementos teóricos que possam compreender qual é o papel do conselho escolar
e o que o conselho escolar pode fazer no sentido de um trabalho coletivo. Nós temos que ter um processo formativo para os alunos que compõem um grêmio estudantil. O que é participação, o que é cidadania, a questão legal das organizações, então eles também têm que ser formados. Nós temos que ter processo de formação continuada para os professores, e a gente já tem alguns elementos, como eu destaquei, o Pacto Nacional para o Ensino Médio, e também temos que articular nessa formação continuada os demais profissionais da escola. Porque, assim, ao meu ver, uma escola formativa e autoformativa, ela tem que ter um processo de formação próprio e que nesse processo de formação própria ela considere todos os sujeitos, ou seja, todos os membros da comunidade escolar e local. E não direcione a sua formação somente para os professores, para os gestores e para os coordenadores pedagógicos, mas para a comunidade escolar como um todo. Então ela tem que ser um espaço formativo e de autoformação para que todos os membros da comunidade escolar possam participar, possam deliberar, possam contribuir com o trabalho coletivo. Então, eu acho que são essas as minhas palavras, que a gente possa, de fato, contribuir para a construção de uma escola de qualidade, de uma escola que seja mais digna e que, de fato, o nosso trabalho ele contribua para a melhoria dos indicadores educacionais e sociais do nosso Estado. Porque eu repito novamente, né? Nós somos um dos estados em que os indicadores educacionais e, sobretudo, sociais são sempre considerados como críticos. Ou seja, nós sempre estamos abaixo, né, da média nacional ou da média de vários estados. Então, acho que é o papel de cada um de nós construir esse trabalho de forma coletiva, no sentido de que a gente possa, de fato, contribuir com a melhoria da qualidade do nosso ensino, considerando aí, sobretudo, o papel dos alunos, que são os principais interessados no processo educativo, para que a gente possa, de fato, dizer, nós temos uma escola pública de qualidade no estado do Maranhão. É um processo lento, um processo que a gente vai construindo aos poucos. É um desafio, e é um desafio que nós temos que encarar com muita responsabilidade, com muita determinação, para que, de fato, a gente possa construir uma escola mais democrática e que a gestão democrática ela saia da lei e se concretize na prática no âmbito de cada escola pública estadual. Muito obrigada. Então, nós gostaríamos imensamente de agradecer a participação e a palestra da professora Maria José. Nós temos certeza que contribuiu muito para o nosso aprendizado. E como eu falei no início, esse foi apenas o segundo momento, né? Nós vamos ter ainda um terceiro momento, que vai ser com a parceria da Secretaria da Juventude, e o próximo tema vai ser eleição de gestores, protagonismo juvenil, construindo uma escola democrática, onde nós gostaríamos que tivéssemos também a participação e a presença dos alunos, para que pudessem também estar participando ativamente desse processo, que, como nós sabemos, é um primeiro momento, que é uma luta da categoria, né, o processo democrático da escolha dos gestores escolares. Então, nós estamos nesse processo de construção e nada melhor do que nós termos maior aprofundamento teórico para compreendermos, né, e participarmos mais efetivamente desse processo. Então, nós gostaríamos de agradecer a participação de vocês e gostaríamos também de convidá-los para participar de todos os outros demais momentos que nós estivermos proporcionando para que possamos estar elevando e ampliando os nossos conhecimentos. Muito obrigada.